Olá pessoal, bom dia, paz seja com todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso programa de oração do mês de abril às 3 horas da manhã. Hoje, o sexto dia, graças a Deus, na presença do nosso Deus, buscando a presença do nosso Pai, clamando a presença do nosso Deus Todo-Poderoso, hoje, dia 10 de abril de 2021, graças a Deus, maravilha, o sexto dia da campanha de oração, de jejum da vitória, sexto dia da campanha de jejum da vitória, um hábito, né? Vamos consagrar um hábito, vamos consagrar um alimento, vamos consagrar uma bebida, né? E orarmos, né? Pedimos a Deus a vitória sobre o Brasil, sobre a nossa família, sobre a igreja, né, do nosso Senhor Jesus, que prega, serve, né, o Evangelho do Senhor Jesus às pessoas. E hoje é o sexto dia, a oração, nós já liberamos até a oração para aquelas pessoas que perderam um ente querido, nós vamos estar orando, pedindo a Deus para poder estar consolando essas pessoas. Ontem à noite estávamos conversando com uma pastora que está passando um momento muito complicado, né? A pastora Eunice, o pastor Ismael, são pastores no bairro Santa Cruz, e eles estão atravessando um momento muito difícil de enfermidade, de doença, a perda do filho, né, que morreu em casa, enfim, muitas dores, né, muitas coisas têm acontecido de formas desagradáveis, perto de nós, longe de nós. Perdemos essa semana também o pastor Eduardo Esdrojewski. Ele foi presidente do Conselho Nacional de Diretores, ele foi presidente da nossa igreja a nível do Brasil. Eu estava chegando na época para a superintendência, quando ele estava como presidente, há muitos anos atrás, né? E infelizmente o Senhor o recolheu, né? O Senhor o levou, e graças a Deus cremos que está nos braços do Senhor. Pastor presidente da primeira igreja de Curitiba, uma grande igreja, uma igreja muito, muito bem alicerçada, muito bem estruturada, infelizmente partiu. E assim como nós sabemos, vemos muitas pessoas partindo, muitas pessoas indo, e hoje nós vamos estar orando. Vamos orar pela Tassiane também, que está comemorando aniversário hoje. Olha só que bênção. Opa, obrigado, consegui ler aqui, porque vai passando a letrinha rapidinho. Tassiane, vamos estar orando por você também, por sua família. E glória a Deus, aleluia, maravilha, vai ser bênção. Quem nasce em abril é gente boa, não é brincadeira. Comemorar aniversário é muito bom, muito legal. Vamos estar orando por você também, em nome de Jesus, tá bom? Vamos estar orando. Deixa eu compartilhar um texto bacana contigo. Mas antes, nós, hoje às 2 horas da tarde, nós estaremos nos reunindo na igreja para entregar o óleo, né? Esse óleo que está aqui, nós vamos colocar na mão de cada líder que estará ungindo as unidades de saúde de Juiz de Fora, a UPA Leste, a UPA da Santa Luzia, aliás, a UPA da Zona Norte, a UPA de Santa Luzia e o HPS, porque a UPA Leste, ela me parece que está em reforma, então nós não tem como ir para lá, né? Enfim, não tem como estar lá. Então nós vamos estar ungindo essas unidades básicas de saúde, pedindo a Deus, que venha agir de uma forma muito preciosa, ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo, nesse momento difícil que nós estamos enfrentando, pedindo a Deus para poder derramar a bênção da cura, né? Que Jeová Rafa, o Deus, o Senhor que nos sara, visite aquelas pessoas em nome de Jesus. E depois nós vamos fazer um outro no mês de maio, vamos pegar um grupo de pessoas e fazer uma outra unção. Vai ser muito bacana em nome de Jesus, tá bom? Vai ser muita bênção. Ontem começamos a campanha, o primeiro elo da campanha, há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Foi muito bom, graças a Deus, uma palavra que veio ao nosso encontro,
oração e unção. Foi muita bênção, graças a Deus, né? E amanhã domingo, nós temos a nossa campanha encerrando os nossos 7 dias de oração pela madrugada, a campanha de abril, e nós teremos 4 Santas Ceias, às 8 horas da manhã, às 9h30 da manhã, às 5 horas da tarde e às 6h30 da tarde. Nós teremos, graças a Deus, 4 cultos amanhã de Santa Ceia, em nome de Jesus, tá bom? Graças a Deus, glória a Deus, aleluia. Bom, diz assim no texto sagrado, no livro de João, capítulo 14. Gosto muito do livro de João. O livro de João foi o primeiro livro que li na Bíblia Sagrada, foi o livro que me converteu, porque nele eu encontrei uma palavra, no livro no capítulo 15, versículo 16, que diz: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós outros para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. E foi nesse versículo que Deus me chamou a atenção, e eu não sei se eu já falei isso para você, me desculpe se eu já falei, estou sendo repetitivo, mas eu gosto de lembrar desses momentos preciosos. Foi na rodoviária de Visconde de Rio Branco. Eu estava caminhando, né, no Evangelho, eu apenas frequentava a igreja como todo bom iniciante, ia na sexta-feira buscar a bênção, o milagre, a cura, a libertação, porque eu tinha uma questão muito complicada na minha vida de não conseguir trabalho, enfim, e outras complicações mais. E eu estava em Visconde, na rodoviária de Visconde Rio Branco. Naquela época eu trabalhava vendendo produto químico, produto de limpeza. Um tio meu que tinha uma empresa, uma indústria, em Campinas, em São Paulo, e ele parou de fazer as viagens, viajava por Minas Gerais, sul de Minas, por estar próximo, né, da cidade de Sumaré, São Paulo, e aí ele passou para mim e nós começamos a vender, né, esses produtos para ele. Graças a Deus vendíamos algumas coisas, era bem bacana, bem legal. E na rodoviária de Visconde de Rio Branco, eu estava fazendo uma visita a uma indústria de açúcar, né, e muito grande, oferecendo o produto, né, apresentando o produto ao departamento de compras. E na hora de vir embora, né, não tinha carro, não tinha ônibus, na hora de vir embora, eu estava lendo o livrinho daquele Novo Testamento pequenininho, tenho até ele guardado por aqui em algum lugar, e vi ali escrito, anunciado, né, não fostes vós. Ali eu fiquei muito triste, né, achando que não tinha muita compreensão das coisas de Deus, e chegamos e falamos com o Senhor, então o Senhor me escolhe. Naquele momento ali, liberamos uma palavra depois, e depois saímos dali e enfim, depois pegamos o ônibus e olha onde nós paramos, onde nós estamos. E aqui no capítulo 14 diz assim, versículo 1, depois nós vamos ler outros versículos mais para baixo, diz assim a palavra de Deus: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. João capítulo 14, versículo 1, não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Aí nem embaixo, lá no versículo 12, diz assim, 14, 12. Na verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e fará maiores obras do que estas, porque eu vou para o Pai. Tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai possa ser glorificado no Filho. Se pedis alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se vós me amais, guardais os meus mandamentos. E eu orarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, para que ele possa habitar convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Eu não vos deixarei preciosa. Olha que coisa maravilhosa, olha que promessa
preciosa, promessa de responder às nossas orações, promessa de estar conosco, promessa de andar conosco, promessa de estar nos consolando, promessa de estar nos guardando, promessa de estar nos protegendo, promessa de estar acalmando o nosso coração, trazendo paz para o nosso coração, trazendo segurança para o nosso coração, trazendo estabilidade para a nossa vida. Essas promessas de Jesus que ele fez para os seus discípulos, em meio a uma notícia muito delicada, onde ele estava já anunciando a sua partida, ele estava anunciando a sua morte, e os discípulos também não tinham tanta compreensão, não desmerecendo-os, mas nesse versículo mostra, né? Tomé questionando, Judas também questionando, não os Iscariotes, mas enfim, ele traz uma notícia que vai estar conosco, nos ajudando, nos guardando, ouvindo as nossas orações. Às vezes você fala, mas Fernando, eu tenho pedido, ainda não tem acontecido, eu pedi e não aconteceu. A gente não pode deixar de colocar diante do altar de Deus as nossas petições. Mas existe algo muito interessante. Isso não é se esquivar, isso não é argumentar contra ou de uma forma negativa, mas existe algo muito poderoso. Continue orando, continue colocando no altar de Deus a salvação da família, a salvação dos queridos, saúde, libertação de vícios, libertação de forças de Satanás. Continue. Existe uma vontade divina, ela deve prevalecer. Existe um mover da nossa fé e da nossa confiança. Por isso que ele fala, credes que eu estou Pai, o Pai está em mim, ou se não credes, crede-me por causa das obras em si. Na verdade vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e fará maiores obras do que estas, porque eu estou com o Pai. Tudo que pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai possa ser glorificado no Filho. Então nós temos que ter um princípio de crer, não de ouvir e aceitar, mas de crer. Não de ouvir, né? Oh, que bom, mas de crer. De crer. E às vezes crer é desafiador quando nós estamos com as portas fechadas. É aí que eu tenho que crer. É quando a dor aparece, é aí que eu tenho que crer. É quando as coisas saem do lugar, é aí que eu tenho que crer. É quando as coisas não estão acontecendo como eu gostaria, é aí que eu tenho que crer. É quando as coisas estão apertadas. Por isso que ele começa o capítulo 14 dizendo, não turbe o vosso coração. Não se assuste. Não desconfie. Crede. E é um poder muito grande na vida daquele que crê. Olha o comentário que nós fizemos na notícia de 2 filhos de um pai alcoólatra com problema de vício. Um filho ficou alcoólatra e respondeu, por que meu pai é alcoólatra? O outro filho virou empresário e disse, eu sou empresário porque o meu pai é alcoólatra, ou seja, eu não vou ser igual ao meu pai. Olha que coisa interessante. Ele acreditou que poderia superar a situação da vida dele e ser uma pessoa, não desmerecendo o pai, enfim, mas uma pessoa que não se envolvesse com isso, porque ele creu. Olha que interessante. Ele acreditou, né? Em meio à situação difícil, em meio às dores, às lutas, às dificuldades, ele acreditou, ele creu. Então é uma promessa muito bacana, né, de Jesus para nós, sobre responder às nossas orações, esse capítulo 14. Mas será que é difícil nós crermos? É muito fácil nós falarmos, ouvirmos, mas nossos ouvidos, como nós ontem ministramos uma unção muito interessante
sobre os ouvidos, pedindo a Deus para nos desprender daquilo que nós ouvimos de forma das coisas negativas, das coisas ruins, para nossos ouvidos se apegar a coisas boas, como, por exemplo, nós cremos nele. Crê no Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus. Quando Paulo estava na cadeia com Silas, e a cadeia se abriu, todo mundo ficou espantado, ao mesmo tempo imóvel, paralisado com aquilo tudo que estava acontecendo. Estavam todos assustados. O carcereiro, que estava na responsabilidade de guardar, e principalmente guardar a vida de Paulo, ele tentou se matar. E Paulo, não, nós estamos aqui, não faça isso, crede em Deus, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Ou seja, havia algo muito pesado que iria acontecer na vida dele por causa daquele fato. Ele acreditou, ele creu. Ele creu, ele acreditou no momento difícil da sua vida, momento complicado da sua vida. E o crer, às vezes, o crer, né, pode ser nesse momento complicado de porta fechada, das coisas não estarem acontecendo de uma forma boa, bacana, mas o Senhor está no controle de todas as coisas. E Ele nos motiva a crer, Ele nos mostra que estará conosco, está conosco, na pessoa do Espírito Santo de Deus. Desculpem, para nos consolar, nos guardar, nos proteger, nos livrar, está conosco para poder nos ajudar. Então nós temos muitas coisas boas para acreditar, pensar. Não turbe o vosso coração. Crede em Deus, né? Pede e será-vos dado. Eu os que enviarei o Consolador para estar convosco. Olha que coisa maravilhosa. Quanta promessa bacana. Quanta promessa legal, né? Bacana que Deus faz para a gente. Deus é muito bom. E em tudo dai graças. Ontem nós falamos sobre o manual, né, no meio de confusão. Paulo avisa, né, mostra o esquema do homem da iniquidade que vai estar surgindo por aí. Não sabemos quando, como ou de onde, né? E esse homem da iniquidade, ele trará a sua verdade. Trará uma verdade que o mundo está buscando. Vivemos num mundo de inverdades. E quando se há inverdades, há injustiça. Quando há injustiça, o povo sofre. E ele trará uma verdade no meio disso tudo. Paulo dá algumas orientações no finalzinho de Tessalonicenses. Orai sem cessar, não apagueis as profecias, não deixe de buscar o Espírito Santo, e em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E graças a Deus que nós estamos aqui. Amém? Vamos orar. Vamos orar para a irmã Tassiane. Eita glória, hein? Hoje sábado, hoje tem bolo, hoje tem bolo. Hoje tem bolo com Coca-Cola. Dá que ela tirou uma bebida, tirou a coca, tem bolo com suco de pêssego. Olha que coisa legal. Hoje tem bolo, né? Graças a Deus. E vamos orar pelas pessoas que perderam os seus entes queridos, né? E orar por você, por sua casa, pedir a Deus para poder estar abençoando em nome de Jesus. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, Deus que tem guardado a nossa vida, Deus que tem nos protegido, Deus que tem nos livrado,
Deus que tem estado conosco na pessoa do Espírito Santo, Deus que tem estado conosco, nos guardando na pessoa do Espírito Santo. E nós oramos, Senhor Deus, pedimos ao Espírito Santo que nesta hora venha tirar toda a agitação do nosso coração, todo o medo, toda a insegurança do nosso coração. Espírito Santo, nosso companheiro, nosso amigo fiel, nosso amigo que veio para nos consolar, nos proteger, nos guardar e nos preparar para estarmos com o Senhor aonde Ele está. Quando Ele fala no livro de próprio João, capítulo 14, Ele fala em preparar as mansões para nos buscar e para nós estarmos com Ele. Espírito Santo, queremos colocar diante de Ti nessa hora essas famílias que perderam seus entes queridos. Essas famílias, ó Deus Todo-Poderoso, ó Pai Santo, que infelizmente perderam a pessoa amada da casa, da família, do lar. Pai, nós Te bendizemos, ó Deus Todo-Poderoso, e Te pedimos que o Senhor venha consolar essas pessoas, venham consolar essas famílias, venham consolar esses lares, em nome de Jesus. Sabemos, ó Pai, que a dor, ó Deus, ela é grande nessa hora. Ó Deus, sabemos que a dor é aguda nessa hora, é profunda nessa hora, e só o Senhor pode amparar essas pessoas que perderam os seus entes queridos. Só o Senhor, meu Pai, pode amparar, ó Deus, essas pessoas que perderam os seus entes queridos. E nós Te pedimos, ó Pai Todo-Poderoso, que o Senhor, meu Pai, venha livrar, não livrar dessa dor, mas não livrar, meu Deus Todo-Poderoso, dos pensamentos negativos e ruins, e consolar pelo poder do Teu Espírito Santo. Oramos, ó Deus, também pela Tassiane, que, ó Deus, em contrapartida aos que choram por causa da perda, ela, meu Pai, se alegra por mais um ano de vida na Tua presença, por mais um ano de vida junto à sua família, junto ao esposo, junto à filha e junto aos seus familiares. Te louvamos, ó Deus Todo-Poderoso, por aqueles, ó Deus, que estão vivos, não apenas por causa da doença que assola o mundo, mas estão vivos porque não sofreram um acidente, não estão vivos porque uma outra doença os pegou, ó Deus, e não ceifou a vida deles. Pai Santo, e nos ajude a superar os momentos difíceis que nós possamos enfrentar, superar os momentos difíceis, como sempre usamos como ilustração, enfrentarmos as nossas covas quando elas vierem. Ó Deus, nos fazer e nos ajudar a superar as dores, ó Deus, os questionamentos que nós fazemos, e nos prepare, Pai, todos os dias para vivermos os nossos desafios. Te pedimos, ó Pai, Senhor Jesus, que o Senhor estenda as Tuas mãos sobre essa casa, sobre essa família e suas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Guarda essa casa, Pai, no nome de Jesus, fortalecendo, ó Deus, amparando, sendo, meu Pai, o socorro presente na hora da angústia, como promessa dos Salmos, ó Deus. Pai, enquanto o Senhor nos ensina que em todo momento devemos olhar para a cruz do Calvário, aonde a nossa história foi mudada, aonde nós fomos transformados. Olhar para a cruz aonde o meu Pai, a doença foi tirada. Olhar para a cruz, meu Deus, para onde nossos pecados foram perdoados. Olhar para a cruz, ó Pai, não como objeto de idolatria, mas, ó Deus, olhar para ter e vermos que o Senhor, meu Pai, está vivo.
ó Deus, está conosco. Olhar para a cruz, ó Deus, para entender que a nossa história foi mudada. Que depois da cruz, ó Pai, houve uma nova história. Que depois da cruz, meu Pai, houve um novo começo na nossa vida. Éramos doentes da nossa alma, do nosso corpo, éramos doentes das nossas ações, éramos doentes das nossas escolhas, tínhamos chagas por causa do pecado que assolava a nossa vida. Tínhamos, ó Deus, tumores, ó Pai, que, ó Deus, eram expostos por causa do pecado da nossa vida. Tínhamos, ó Deus Todo-Poderoso, feridas que o pecado abriu em nossas vidas. Tínhamos, ó Deus, feridas que foram lançadas em nós, ó Pai Santo, no decorrer da vida. Mas a cruz nos libertou de tudo isso. A cruz feriu as feridas que foram abertas. A cruz, meu Deus, mudou o nosso comportamento. Quando o Senhor fala, meu Deus, que se o Senhor seria erguido, ó Deus, e todo mundo olhando para ti seria salvo, a cruz nos trouxe essa salvação. Muitos olham para ela como objeto de idolatria, de compaixão. Mas a cruz, ela vai além disso tudo, Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, ela foi um instrumento, ó Deus, de livramento para nós. Foi um instrumento de livramento para nós. Ó Deus, aprove o Senhor colocar Jesus ali, como um maldito, um malfeitor, para curar as nossas dores, sarar as nossas feridas. Isaías profetiza no capítulo 53, que pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz veio e está sobre ele. A cruz, meu Pai, nos livrou do castigo e nós aceitamos esse sacrifício. Nós aceitamos aquele que esteve lá, ó Deus, para cumprir com o propósito divino em favor da nossa vida. O unigênito Filho de Deus que tira o pecado do mundo. O amor de Deus ali, que nos livrou das dores, das doenças da nossa alma. Essas doenças que faziam com que o corpo padecesse, o corpo sofresse. Porque a doença da alma, ela reflete, meu Pai, no corpo, reflete na conduta, reflete no comportamento, reflete nas ações. E nós te louvamos, porque quando o Senhor curou a nossa alma, o Senhor curou o nosso corpo. Quando o Senhor curou a nossa alma, nós desintoxicamos o nosso corpo dos comportamentos, dos pensamentos, das ideias, das ações, e nós te louvamos, porque quando olhamos para a cruz, vimos, Pai, o nosso milagre. Ó Deus, e nós te pedimos, alcance estas vidas que estão aqui, conosco e aqueles que não estão. Tenha misericórdia do Brasil. Tenha misericórdia, meu Pai, desta instituição chamada igreja. Tenha misericórdia da nossa família. Tenha misericórdia de nós. E nos ajude, Pai, a vencermos. Nos ajude a superar. Nos ajude aquele que está dormindo, não dormindo de forma natural, mas dormindo espiritualmente. Como diz o livro de Coríntios na leitura da Santa Ceia, muitos estão dormindo, muitos, ó Deus, e pedimos, desperte-os deste sono, desperte-os deste sono, Pai. E, ó Deus, se revele a eles. Como o Senhor disse em Efésios, levanta-te dentre os mortos, que Cristo vos esclarecerá. Pai, em nome de Jesus, toma conta de nós, nos ajude, nos abençoe, nos proteja, nos livra
para louvor e glória do teu nome, nós te pedimos e nós te agradecemos, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amado de Deus, maravilha, glória a Deus, aleluia. Bom, tá aí, vamos assim, opa, hoje nós vamos, estenda as mãos para cá, vamos apresentar esse óleo, Senhor nosso Deus, nós apresentamos este óleo, colocamos e consagramos diante de Ti esse óleo que será usado na unção desses lugares, clamando, meu Pai, a cura, a libertação, em nome do Senhor Jesus. Toma, Pai, as nossas vidas nas Tuas mãos, a vida dos Teus filhos e este gesto de poder e de fé nessa tarde, no dia de hoje. Guarde as equipes que estarão, meu Pai, nesses lugares. Guarde e proteja de uma forma muito preciosa e poderosa. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amado de Deus. Olha, quero te desejar um bom final de semana. Quero te desejar um sábado cheio da graça e da presença do nosso Senhor Jesus. Quero ver amanhã você na Santa Ceia, em 4 horários, 8, 9 e meia, 5 e 6 e meia da tarde. Estaremos juntos, ministrando a palavra de Deus, compartilhando a palavra do Senhor. Amém? E vai ser bênção poderosa em nome de Jesus, tá bom? Uma ceia preciosa. A ceia é preciosa, né? Vai ser muito bacana em nome de Jesus, tá bom? E quero te desejar um final de semana muito precioso, muito bom, muito bacana, em nome de Jesus. Tassiane, Deus te abençoe, né? Consegui ler o seu pedido de oração, porque vai subindo rapidinho, né? E graças a Deus consegui pegar aí. Deus abençoe. Todo mundo hoje está convidado para ir lá para casa da irmã Tassiane. Não, é brincadeira, é brincadeira, não leva a sério não, senão chega lá, ela vai me culpar lá, vai me apertar lá, né? Vai me culpar lá. É brincadeira, né? Bom, Deus abençoe. Um bom final de semana, né? Em nome de Jesus. Domingo a gente se vê, se Deus quiser. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Um bom dia, em nome de Jesus.